Hoje eu vou receber o nosso primeiro entrevistado aqui dentro do programa, aqui dentro dos nossos estúdios, seguindo todas as regras, mantendo o distanciamento, e eu tô muito feliz com isso, tá? E eu vou receber aqui a minha convidada, a Elisiete Abreu. Elisiete, olá! Seja bem-vinda! Gente, olha, eu sou muito de abraçar, sabe? Eu sou muito de pegar, de abraçar e tudo mais. E eu não posso abraçar meus entrevistados no momento, mas não tem problema. Elisiete, sinta-se abraçada, seja muito bem-vinda. A Elisiete, ela é fisioterapeuta, tem formação em aromaterapia, tá, gente? Clínica, aromaterapia clínica, que é uma necessidade, acredito, nesse momento que a gente está vivendo agora. E eu vou perguntar para a Elisiete já, a gente vai conversar bastante sobre isso. E assim, como eu falei para vocês inicialmente, os óleos agora não tá ficando mais só nos spas, aqueles óleos essenciais para aquelas pessoas finas e tudo mais. Assim, os óleos essenciais, eles se tornaram grandes aliados para tudo, na verdade, tudo ou quase tudo, aí ele vai me falar. Esses líquidos altamente concentrados, extraídos de plantas, têm historicamente marcado a presença em produtos de beleza, e agora pesquisas provam que quando inalados adequadamente, também são bons remédios entre os benefícios que você pode acompanhar. Tá, a gente preparou um vídeo antes da entrevista com a Eli, para mostrar para vocês um pouco. Ah, não, tem um vídeo não, gente? Tô doida. Eu posso sentar na mesa, gente? Posso? Pois então vou levantar para ficar aqui um pouco mais perto da Eli. Só vou afastar aqui um pouquinho, até para mim poder também pegar aqui nas coisinhas. Lembrando que tem aqui o nosso vidrinho do álcool em gel, tá? Mostra aí, Eli, o vidrinho do álcool em gel que a gente tá... Ó, tá aqui. Tá bom? Tá aí, ó, já tá usando o álcool em gel. Gente, mas é assim mesmo, né? A gente se adapta a tudo, mas eu tô super feliz de receber a Eli aqui. Ela tem formação em aromaterapia clínica. Inicialmente, Eli, eu queria que você explicasse para o pessoal de casa o que é os óleos essenciais. E depois você falar um pouco sobre a aromaterapia clínica. Porque como tá uma coisa, os óleos essenciais tomou uma expansão tão grande, tá meio que todo mundo usando de todo jeito, qualquer óleo e tudo mais, né? Mas, ó, antes dela falar, a gente preparou uma cartela para mostrar para vocês. Vamos ver. Ó, os benefícios dos óleos essenciais. Os benefícios dos óleos essenciais, vamos ver. Reduz a ansiedade, ajuda aí com dores de cabeça, melhora o sono, ajuda a reduzir a inflamação, dá um impulso e energia. E outra coisa, gente, os óleos essenciais, eles já são comprovados de cura em algumas doenças, né? Mas isso a gente também vai perguntar aqui para Eli, ver direitinho, vamos conversar bastante sobre esse assunto e eu quero já convidar você aí de casa a participar perguntando pelo 9411-7777, tá certo? Fica à vontade, pergunta, manda sua mensagem. Aí se você tem alguma dúvida, se você já usa óleo essencial, se você não usa, se você quer usar. E como fazer para falar com ele também, para saber um pouco mais sobre a aromaterapia clínica. Bom dia, Eli. Obrigada. Dia. Nossa primeira entrevistada. Tô emocionada, gente. A volta dos nossos entrevistados aqui no estúdio. E a gente vai falar um pouco sobre óleos essenciais, que de um tempo pra cá é um boom, né? Tá todo mundo usando, tá todo mundo utilizando. Na verdade, o que são os óleos essenciais, Eli? Tá. De certa forma virou uma modinha agora, mas óleo essencial existe há cerca de 5.000 anos. Então, há muito tempo se utiliza óleo essencial. E o que são óleos essenciais? Eles são produtos do metabolismo secundário das plantas. Tem função de proteção das plantas, né? Proteção contra herbívoros ou contra inseticidas. São auxiliares também na questão da polinização. Então, tem mais função de proteção ao invés de nutrição, como muita gente pensa, né? E eles são compostos aromáticos voláteis, altamente voláteis.
né, e são utilizados com objetivos terapêuticos, ao contrário das essências, né, que são produtos sintéticos, né, que não têm objetivo terapêutico nenhum e são utilizados só com a finalidade de aromatizar o ambiente. Aham. Esses realmente são voltados para um Pra problema tratamento. de tratamento, algum Isso. tratamento, né? Isso. E que são extraídos de plantas, como a Eli está falando, de frutas também, né, Eli? De várias partes das plantas, da raiz, do caule, das folhas, das flores, dos frutos. E dos frutos, gente, para Todas as vocês terem partes. uma ideia. Bom, como a Eli falou, ultimamente os óleos, eles têm virado modinha. Por quê? Porque todo mundo quer entender, quer falar e quer usar de forma inadequada. A Eli, ela é como que eu chamo? Aromaterapeuta. É aromaterapeuta. Ela é uma aromaterapeuta clínica. Ela é fisioterapeuta, fez o curso de aromaterapia e ela está utilizando esses dois meios para ajudar as pessoas. Como funciona a aromaterapia clínica, Eli? A aromaterapia clínica é a utilização da aromaterapia em um ambiente clínico. Aham. Então, o profissional ele vai utilizar as ferramentas da sua prática clínica natural e associar aos óleos essenciais, né? Para que o objetivo ele seja amplo, não somente focado no aspecto físico, mas psicoemocional e no aspecto energético, inclusive, porque os óleos essenciais eles têm o objetivo também de equilibrar chakras. Aham. Os chakras são centros de energia. Então, Eu sempre eles falo têm... sobre chakras aqui. Então, é uma abordagem assim, bem completa. Quando você une a tua prática clínica na tua profissão, no caso eu sou fisioterapeuta, utilizo os meus recursos de fisioterapia, associo a aromaterapia, é fantástico. Os benefícios são muito ampliados. Agora eu quero te perguntar mais especificadamente sobre os óleos em si, né? Como que a gente vai saber qual óleo é indicado para cada pessoa, para cada sintoma, para cada momento que a pessoa está passando? Hoje em dia a gente vive num momento de pandemia, é muita ansiedade, é muito estresse, é muito medo. Como analisar cada óleo? A gente pode fazer blends, que são mistura de óleos, para poder ajudar em determinada situação, Eli? Sim. Primeiramente, o paciente ele tem que passar por uma avaliação clínica, né, para que a gente determine exatamente quais são os óleos ou às vezes qual óleo. Às vezes a necessidade dele é de um único óleo, É isso que está individualmente. acontecendo na verdade, né? As pessoas não sabem o que utilizar e acabam utilizando um montão Exatamente. de óleos. Então, muitas vezes não há necessidade de você sair por aí comprando um kit com vários óleos. A tua necessidade é de um óleo. Mas pode ser que você precise de uma combinação. Entra aí o blend, que é uma sinergia, uma combinação de óleos para potencializar, inclusive, o efeito. Muitas vezes o blend, ele vai te dar um resultado melhor e maior do que se você utilizasse o óleo individualmente. Mas isso é muito relativo e varia de caso para caso, tá? A gente tem algumas imagens que a gente separou para ele comentar junto com a gente. Bom, óleos essenciais nos pés. Por quê? Porque a gente já aproveita os benefícios normais da reflexologia podal, uma massagem naturalmente, sozinha, a gente já sabe dos grandes efeitos que ela proporciona. Os pés, eles são uma região muito vascularizada, né? E tem vários pontinhos, né, que a gente pode estimular e trabalhar o corpo de uma forma integral. Tem pontos na acupuntura, na medicina tradicional chinesa, né? A acupuntura ela faz muito bem isso, que trabalha órgãos específicos. Então, tem vários pontinhos ali relacionados a fígado, a pâncreas, a pulmão, a coração. Então, a gente consegue trabalhar muito bem o corpo de uma forma integral com a reflexologia podal. E associado aos óleos essenciais, os benefícios são ampliados, né? Porque a gente utiliza um óleo Não específico. precisa em si fazer a acupuntura, né? Pode Na ser verdade, utilizado- pode ser utilizado em conjunto. Pode ser utilizado Exatamente. em conjunto, né? É. Mas, Muito bom. olha só, gente, dores abdominais. Exatamente. É uma das indicações, né? Problemas no aparelho digestivo relacionado à constipação intestinal, né? Tem muitos pacientes que chegam em consultório com Cólica também. Cólica menstrual também. Tem óleos essenciais que se comportam como fitoestrógenos, né? Eles simulam o estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, o gerânio, por exemplo, e ylang-ylang
são exemplos de óleos, né, que atuam aí nessa questão que você falou das cólicas. E que não são só específicos para esse determinado momento, né? Tipo, o gerânio ylang-ylang também pode ser utilizado para Tem várias outras indicações, né? Isso. Hoje eu utilizei o de tangerine, que é um óleo que é bem vitalizante, calmante, né? Ele, na verdade, como todos os óleos cítricos, eles são revitalizantes, energizantes, mas ao mesmo tempo se comportam como calmantes. Então é como se o óleo ele atendesse a tua necessidade. Eu preciso ficar tranquila, calma, ele vai me atender essa necessidade, mas eu também preciso de energia e me revigorar e ele também vai atender a isso. Bom, a gente trouxe aqui para vocês alguns óleos, né? E tem muitas pessoas perguntando ali a questão da insônia. Como funcionam os óleos essenciais para insônia? Que, na verdade, é o que as pessoas estão utilizando hoje em maior quantidade, como eu posso dizer. Ah, tô com insônia. Ah, tem óleo de lavanda, pronto. Aí tem gente ingerindo óleo de lavanda, tem gente cheirando óleo de lavanda, tem gente passando óleo de lavanda nos pés, tem gente fazendo várias coisas com óleo de lavanda. É indicado? Como que a gente pode realmente estar utilizando de forma correta o óleo essencial de lavanda para o sono? Tá. O óleo essencial de lavanda é um dos óleos mais indicados, mais recomendados para essa questão do sono, né? Um dos mais conhecidos e mais estudados. Tem muitos artigos científicos citando o óleo essencial de lavanda para essa finalidade. Mas existe uma infinidade de outros óleos também. Como o objetivo aí é emocional, né? É sono, muitas vezes também alivia a ansiedade, aquele estresse do dia a dia, por isso você não dorme. A melhor via para que a gente consiga obter esse benefício é a via inalatória. Eu sei que muita gente vai utilizar o óleo, tem marcas já que tem o selo da Anvisa com liberação para ingestão, mas para esse objetivo em específico, a ingestão não é a forma mais recomendada. É a forma inalatória. Através da forma inalatória, a gente tem uma ativação direta do sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional. Então, e em que momento é indicado a ingestão do óleo? Ingestão ela é utilizada e pode ser utilizada em casos esporádicos, por exemplo, em casos de infecções do aparelho digestivo, infecções respiratórias ou do aparelho urinário, em casos esporádicos, né? Porque a via que mais vai apresentar interações medicamentosas, então às vezes o paciente está em uso de alguma medicação e a via que vai mais apresentar interação medicamentosa. Mas a inalação pela mão e pelo difusor são os mais utilizados e recomendados para qualquer óleo e para qualquer momento que a pessoa esteja, qualquer situação que a pessoa esteja passando, né? Exatamente. É inclusive uma das vias mais eficazes, né? Uma das vias, além da via tegumentar também. Então, se a gente for citar entre as três, a via oral, a via tegumentar, que é a aplicação tópica do óleo essencial, né? Ou a via inalatória e a via tegumentar são as mais eficazes. Ao contrário do que muita gente pensa que a via oral. Oral, né? E não é, viu, gente? Aqui, gente, é um modelo que a gente trouxe para vocês de difusor, tá? Aqui a gente coloca a água e o óleo essencial, tá bom? E aí você liga na tomada e sai a névoa por aqui. A névoa indicada pela aromaterapeuta que você estiver conversando ou que você estiver, enfim, para você poder colocar durante o dia ou também durante a noite, né, Eli? Não tem problema de questão de horário. Não. Eli, a gente recebeu uma pergunta a respeito de indicação de óleo essencial para grávidas. Pode ser utilizado ou não pode ser utilizado? Pode ser utilizado. Óleos específicos, né? Então, não são todos os óleos que são indicados para gestantes. A lavanda é um óleo bem utilizado em gestantes, porque gestante normalmente ela sofre com a questão da ansiedade, principalmente, então é um óleo bem benéfico para gestante. Os óleos cítricos, no geral, eles são muito seguros para gestantes também, mas tem outros óleos totalmente contraindicados, tá? Principalmente na fase final da gestação. Então, por isso que tem que saber
é a questão da indicação correta e passar por um profissional para saber exatamente que óleos podem ser utilizados ou não, né? Para o paciente não correr risco. Aqui você trouxe 2 modelos pra gente. O que seriam esses, Eli? São 2 blends, né? Que você pode estar utilizando, fazendo a mistura dos óleos, não é isso? Como que funciona? Na verdade, aí são artefatos que a gente vai utilizar. No caso, o frasquinho rolou âmbar para fazer a aplicação tegumentar, tópica. A gente faz uma sinergia, um blend, e já coloca na sua forma diluída, né? Diluída em qualquer óleo vegetal. E aí faz a aplicação tópica. A outra forma ali é o inalador pessoal, que é para você Esse aqui fazer a gente inalação. pode estar utilizando nos pulsos ou também nos pés, né? Pulsos, pés, aqui na nuca, né? Tem pontinhos específicos para utilização. E esse é o inalador pessoal. Para fazer inalação. Que aí fica mais prático também, porque você leva para o teu ambiente de trabalho, né? Você estende, você não precisa andar com frasquinho, pingando gotinha na mão, caso você não tenha um difusor, né? Entendi. Então é bem mais prático. Pois é, porque nem todo mundo tem um difusor em casa, mas também pode estar utilizando, como ele estava falando, como é que você utiliza o óleo essencial. Deixa eu mostrar para vocês aqui, gente, que era o que eu já estava usando. Eu peguei, você faz assim, ó. Coloca uma gotinha na mão, né? Isso. A depender do óleo, a gente vai precisar fazer uma diluição desse óleo antes. Nem todo óleo nem pode todo ser óleo a gente pode ser utilizado não. diretamente, tem que ser, na verdade, fricciona uma mão na outra. Sim, de leve faz a inalação. Na verdade, o correto, realmente, assim, válido para todos os óleos, independentemente daquele mais seguro de você utilizar puro ou não, é a diluição. A diluição, é o que né? a gente recomenda. Eli, como funciona a consulta nessa questão da aromaterapia clínica? A pessoa chega até o consultório, fala a respeito do problema que está fazendo e como você faz essa divisão? Porque são muitos óleos, né? E como é que faz a indicação necessária e correta para a pessoa? Tá. O paciente ele vai passar pela avaliação. Existe uma ficha de avaliação específica, né, em que a gente vai colher dados relacionados ao aspecto físico. Muitas vezes o paciente chega com queixa de dor. Eu te procurei porque quero utilizar óleos essenciais para tratar uma dor crônica. Mas muitas vezes por trás de uma dor, de um problema físico, existe um problema emocional envolvido, na grande maioria das vezes. Por isso que é tão interessante o uso do óleo essencial, né? Porque a gente vai ter um duplo benefício, o emocional e o físico. E depois de colher todas essas informações e delinear, né, quais são os óleos ali indicados, prováveis indicados ali para o caso do paciente, a gente vai fazer um teste olfativo. Então a gente escolhe cerca de 5 óleos, eu escolho cerca de 5 óleos assim de forma aleatória, mediante o quadro ali que ele está me relatando, e eu faço o teste olfativo, em que ele vai participar desse processo. Então, nesse momento, eu nem gosto de chamar o paciente de paciente, ele é um interagente, porque ele vai participar desse processo de escolha. E é super interessante que ele participe, porque não fica uma escolha minha, então fica uma atividade, não fica uma atividade ativa, passiva, fica uma atividade ativa. Eu vi um documentário falando exatamente sobre esse momento que você está falando, que é uma enfermeira que também se tornou aromaterapeuta, né? Porque ela viu os benefícios dos óleos essenciais, isso fora, gente, né? É um documentário. E ela faz exatamente isso, ela coloca de forma olfativa nos pacientes dentro do hospital e mostra o benefício do óleo imediatamente no paciente, para qual óleo ele se sentiu melhor. É um documentário que está disponível na Netflix e que você também pode assistir, se você quiser. Outra coisa, eu queria saber, ali, antes da gente encerrar, é se qualquer pessoa de qualquer idade pode estar utilizando os óleos essenciais, de criança, adultos, a gente já falou das gestantes, ou pessoas na melhor idade, pode também estar utilizando os óleos essenciais? Sim, no geral o público ele é amplo, só que aí tem a questão da cautela, dos cuidados para cada grupo. Então, para idosos, né, tem determinados tipos de óleos essenciais que podem ser utilizados com segurança para idosos, mas já vão ter outros não indicados. A forma oral
ela nunca pode ser aplicada em idoso, tá? Em gestante e em criança, né? Tem determinados óleos que, por exemplo, não podem ser aplicados para um hipertenso. Então, assim, a gente tem que saber analisar cada caso em separado, porque realmente existem as contraindicações. Não é porque é algo natural, vindo da natureza, que a gente pode utilizar de forma aleatória e indiscriminada. E que em excesso também pode causar problema, né? Em excesso causa toxicidade, né? O fígado, ele fica sobrecarregado. Principalmente se a via de escolha for a oral. Por isso que eu estou falando bastante aqui dessa questão do uso da forma oral, né? Não é que é contraindicado, é que você tem que usar com cautela e nem todos os óleos podem ser utilizados dessa forma, tá? Bom, gente, tá aí pra você. Se você tem alguma dúvida, você pode entrar em contato com a Eli, tá bom? Coloca o Instagram da Eli, ó, fisioterapeuta Eli Abril. Ela é fisioterapeuta e aromaterapeuta clínica também. Os óleos essenciais, digo por experiência própria, são excelentes. Tem me ajudado muito em muitos momentos, tanto na questão de ansiedade, na questão depressiva, na questão da respiração, porque eu tenho muita alergia, todas as ites aí que tem, sinusites, espitirites, espiriquiritites, eu tenho, tá? Dia sim, dia não, eu tô com problema. Eu fiz o meu acompanhamento com a Eli e ela me passou um blend específico desses inalatórios. E assim, tem me feito muito bem. E por isso que eu quis compartilhar com vocês também, né? Porque essa questão da sinusite, principalmente durante a pandemia, assusta um pouco. Porque às vezes as pessoas acham que podem estar com o vírus e não acaba nem sendo. É somente uma gripe ou realmente esse problema que a pessoa já vem levando durante o dia todo, né? Exatamente. Bom, e lembrando pra você que a entrevista com a Eli vai estar no nosso blog, tá? Segue lá. Mais uma vez, coloca o Instagram da Eli aí pro pessoal, se você tiver mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, você pode falar diretamente com ela, tá? E também, lembrando que da nossa entrevista foi excelente, obrigada. Nossa primeira entrevistada aí pós-pandemia não, como que eu posso dizer? Pós-momento quarentena, né? Obrigada, Eli. Pós-libertação. Pós-libertação, exatamente. Obrigada, Eli, pela sua participação. Trazer um pouco mais desse mundo dos olhos, eu acho que é um mundo que as pessoas precisam absorver mais, mas de forma correta, tá, gente? De forma correta, para não ter nenhum problema. Depois que eu vi esse documentário, eu disse assim, não, eu preciso mostrar mais para as pessoas os benefícios, mas também eu preciso mostrar que pode ter problemas também. Tem que mostrar sempre a parte boa, né? E não é que seja a parte ruim, mas é a parte que a gente tem que ter um cuidadinho a mais. Tá bom, Eli, um beijo, muito obrigada. Gente, vou levantar, vou deixar a Eli aqui um pouquinho. Um beijo, Eli. Gente, agora deixa eu falar pra vocês. Eu até esqueci de perguntar pra Eli. Eli, os animaizinhos também podem estar utilizando óleos essenciais? Podem. Podem? Podem. Com cautela também, mas podem. Olha só, gente, tá vendo? Eu acho que eu vou perguntar pra ele qual óleo essencial eu vou estar utilizando no UD, que é pra ver se ele dá uma acalmada.